O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Eu gostaria de abordar hoje uma questão que, particularmente para mim, ela é muito importante e tem um sentido muito amplo, apesar de, ao longo da minha vida, eu ainda não conseguir ter uma construção finalizada de definição, que é a fé. Por que para mim a fé é algo tão relevante, uma coisa que me faz buscar diariamente compreender e ampliar o significado dela? Por duas razões. Ao longo da minha caminhada, eu passei muitos anos buscando compreender o sentido da vida, o sentido da minha vida. Eu, por muitas vezes, me sentei como consulente em diferentes casas espirituais. E eu sempre tive a certeza absoluta que muito pouco eu poderia fazer sem ter a participação e a influência de almas bem maiores do que eu. Eu tinha certeza da minha imperfeição, eu tinha certeza dos meus limites, e mais certeza ainda eu tinha de que a minha caminhada, ela acontecia justamente para eu construir um crescimento. Depois desses anos, eu deixei a responsabilidade de consulente para passar a ser um trabalhador do mundo espiritual, me colocando à disposição de ser um instrumento da paz das almas. Anos se passaram, 40 anos de uma vida direcionada ao caminho espiritual. E ainda hoje eu me questiono muito sobre a sua fé enquanto consulente e sobre a minha fé enquanto um pai de santo, quanto à fé dos meus filhos de santo. E eu amplio esse conceito porque um aprendizado eu acabei tendo. Somente através da minha fé e do meu amor é que eu conseguirei me aproximar dessas almas. Tanto como um instrumento da paz, como médium, como em momentos em que eu me coloco como necessitado para ser atendido. E essa minha fé e esse meu amor, ele começa a ser construído dentro de mim, dentro da minha alma, enquanto um espírito encarnado. Eu preciso ter a fé sobre o Clécio. Eu preciso acreditar no caminho que eu estou seguindo, mesmo que muitas vezes esse caminho esteja cercado pelas sombras, mesmo que muitas vezes eu não enxergue qual é o destino que esse caminho me levará. Eu preciso ter a fé que sim, eu preciso ter uma conexão com essas almas para que eu possa instrumentalizar e repassar aquilo que elas precisam levar a tantas pessoas. Mas que eu preciso ser o instrumento da minha paz como um homem encarnado que tem responsabilidades, que exerce papéis sociais, que é de fundamental importância para tantos que me cercam. Eu preciso dentro de mim ter a convicção da minha fé para que eu possa, de cabeça erguida, reconhecer e assumir o meu desejo e todo o movimento que eu faço para me religar às almas que estão acima de mim e que iluminam o meu caminho. Sem vergonha, sem preconceito. Eu preciso saber, através da minha fé, que as dores e as vicissitudes que eu vivo, que você vive, elas não acontecem para me penalizar. Elas se dão para me tornar uma alma melhor,
para eu refletir e para eu crescer. Porque se eu não passo por esse processo, eu não tenho a capacidade de compreender a linda mensagem que aquele preto velho me repassa. Aquela frase ingênua que a Ibejada traz. A ação contundente que o Exu eleva. Se eu não trabalhar isso comigo da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, e no momento em que eu vou dormir, pedir permissão para o meu anjo guardião me acompanhar e me colocar à disposição em trabalhar e socorrer ou aprender se eu for necessário, eu não consigo ter o meu ori aberto para receber. Porque a fé, ela não é pautada num discurso. Eu tenho fé. A religação às almas, ela não é pautada em falácias, em falas sem sentido. A fé e a religação com o transcendente, ela se dá por atitude. E que não são prontas e não terminam. São atitudes que você diariamente busca lapidar, melhorar, evoluir, para que a sua fé, junto com você, cresça. Para que a sua intimidade com as almas e os orixás se dê de maneira plena. O nome disso é merecimento. E a partir desse merecimento, você começa então a se desenvolver, não apenas como um homem material, mas como um homem espiritual. Porque você perde dentro de si a necessidade de ter uma expectativa de retorno. A sua fé te ensina que você precisa oferecer. E a sua grande gratificação, o grande valor e a grande riqueza que você passa a carregar a partir disso é ver o sorriso e a felicidade do outro em detrimento da sua. Eu hoje passei um dia refletindo a respeito disso e resgatei um espírito encarnado que eu admiro muito, que se chama Jean-Yves Leloup, um francês que foi um padre durante muito tempo e que depois deixou o seu exercício como padre e se transformou num dos grandes terapeutas no mundo, reconhecido, fazendo uma reinterpretação do sentimento e do comportamento humano através dos ensinamentos do Evangelho. Sua obra é lindíssima, poética, e que traz muita reflexão e uma contribuição muito significativa para que você faça com que essa fé brote dentro de você primeiramente, para que você alcance esse transcendente. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um texto pequeno que Jean-Yves Leloup escreve, fazendo uma reflexão a respeito da fé. Jean-Yves Leloup diz o seguinte: fé é uma forma de conhecimento que não nasce de prova, mas da experiência interior. Ela não é uma crença cega, é um movimento de confiança no mistério que nos habita e nos atravessa. Ter fé é aceitar que a vida é maior que o entendimento que nós temos dela. A fé, ela não se opõe à razão, mas se recusa a limitar-se a ela. Ela nos convida a caminhar mesmo quando não encontramos o caminho, a amar mesmo quando nós não possuímos garantias e a permanecer vivos no espírito quando algo em nós precisa morrer para se transformar. O ser humano que vive a fé sabe que o invisível não é ausência, é presença não nomeada ainda.
Ela nos resgata do medo de existir, nos ensina paciência com o tempo interno da alma e nos chama à responsabilidade cotidiana. A fé, ela precisa se tornar conduta encarnada para que a esperança deixe de ser ideia e se torne vida. A fé é uma qualidade da presença. Ela toma o humano capaz de atravessar a noite sem perder a aurora. Maravilhoso o texto. Principalmente quando ele nos diz que a fé está embasada num entendimento que nós não temos sobre a vida. Até porque nós nem sempre vemos tudo, nem sempre ouvimos tudo, tanto consulentes quanto médiuns. E muitas vezes as próprias mensagens que nós recebemos, elas não nos geram uma compreensão absoluta. É como se nós recebêssemos algumas peças de um quebra-cabeça e que nós tivéssemos que trabalhar para construir essa imagem. A fé real, é o grande caminho de reforma íntima, de desenvolvimento pessoal e o grande instrumento efetivo de nos religarmos às almas e aos orixás. Que meu anjo da guarda saúde o seu anjo da guarda.